hoje nós vamos bater um papo e eu quero que dá tempo para conversar com ele, para que você interaja aí conosco, tá bom? E com um pastor que eu amo de verdade, assim, e é um cara super humano, um cara extraordinário. Se você não conhece, você vai conhecer um pouco hoje. O pastor Guilherme Burjac, e eu vou chamar ele logo para conversa aqui para a gente não perder mais tempo e já logo que está acordado até as 2 da madrugada esperando essa conversa aí. Eu não sei se ele acordou às 2 ou não dormiu. Olha ele aí. Estamos Graça e aqui. paz, meu querido. Graça e paz, meu irmão. Tudo bem? Você não dormiu Não, até eu dormi à agora? tarde. Não, eu dormi à tarde. A igreja está passando por... Hoje é sexta-feira, a gente tem uma... que a gente chama aqui de cadena de oração. Então, desde o meio-dia até meio-dia do outro sábado, a gente está em oração. E aí, para mim, ficou às 3 horas da manhã. Então, daqui. Ah, 3 horas da manhã daí. Então, eu Então, dormi hoje. Pera, deixa eu acender essa luz aqui. Eu dormi hoje para dormir para poder aguentar, né? São 47 anos, eu não dou conta de ficar acordado igual um menino aí vendo filme a noite toda. Jack, uma maravilha poder estar conversando com Eu você, feliz por isso, graças a Deus. podendo, Obrigado pela oportunidade. podendo revê-lo, né, depois de muito tempo, Poxa e mesmo. mas assim, sempre se comunicando de alguma forma através dessas mídias loucas aí, né? E Sim. acompanhando seu trabalho aí, vendo o quanto você tem se dedicado, você e sua família aí, né? Já vai Glória a fazer o quê? Deus. 1 ano e meio, 2 anos que vocês estão Dois aí? anos, fez agora dia 22. Meu Deus do céu. 2 anos. Passa rápido, né? Sim, sim. Poxa, a gente nem viu. Viu? E é muito bom. E assim, eu queria abrir esse espaço aqui, né, para a galera te conhecer, para os irmãos conhecer o seu trabalho. Sim. A gente falar, ontem nós estávamos com o missionário Walter. Ele falou que te conhece, ele está na Alemanha agora, é uma Ah, sim. bênção Sim, conheço o do Walter. Jesus My Best Friend Forever, Sim, daqueles desenhos lindos que ele faz. sim, sim, Estava conheço o aqui Walter. conosco, gente boa demais, falando sobre missão também e contando um pouco da história dele. O papo era para ser 1 hora, a gente ficou 2 horas de papo aqui, que o pessoal não queria ir embora aqui, o pessoal Que bom. pesou, né? E você já falou que você tem que orar 3 horas Às três aí, da manhã. A minha parte vai das 3 às 4 da manhã. das 3 às 4. Então a gente não vai poder te atrapalhar. Quando você falar assim, ó, acabou, não dá, Tá gente, eu jóia, tenho que tá me bom. retirar. A gente vai te respeitar, tá Tá bom? bom, obrigado. Obrigado. Mas, gente, para quem não sabe, pastor Guilherme Burjac, ele está nesse exato momento morando na Espanha, junto com a sua família, fazendo missão lá, né? Um pouco daquilo que quem estava na live ontem, vendo o missionário Walter falando do esfriamento da igreja europeia, falando ele usou um exemplo maravilhoso, que ele falou que a igreja alemã é uma mulher divorciada que foi machucada e tem medo de se entregar de novo para um relacionamento com a igreja, Sim. com Cristo, né? E eu acho que é um pouco do que reflete aí na Espanha também, eu não sei. É isso que acontece aí na Espanha? Então, aqui a história é um pouco diferente, porque dos países latinos aqui, né? Aqui, França, Itália, Portugal, Espanha. Espanha foi o lugar onde o protestantismo não chegou, né? A reação à reforma protestante veio aqui. A cidade onde eu estou, por exemplo, é uma cidade que teve fogueira da Inquisição. Então, o evangelho aqui mesmo tem 150 anos de presença evangélica aqui no sul da Espanha, que é uma coisa nova, Nossa. de liberdade de culto mesmo, assim, só 40 anos. Então, ainda é muito Caramba! pouco tempo. Vivemos, porque com o período da Guerra Civil Espanhola, o culto às outras o catolicismo se tornou uma religião oficial e as outras religiões foram tornadas proibidas de exercer o culto público. Muitos irmãos foram presos aqui, irmãos e irmãs. O evangelho sofreu muito aqui na Espanha. As pessoas têm uma ideia a respeito da Europa um pouco deturpada
no sentido de que aqui não é campo missionário, que é totalmente irreal e diabólico até essa ideia que as pessoas têm na igreja. Ah, fazer missões na Europa é fácil, é isso que eu mais escuto. É o que eu mais escuto. Fazer missões na Europa é fácil, quero ver fazer missões na África. Bom, fazer missões na África também não é fácil, mas é tão difícil quanto aqui. É tão difícil quanto aqui. É fácil por um lado, difícil por um outro, no frigir dos ovos é tudo igual. Caramba. É E tão difícil essa, quanto. aonde você está é aonde você outro dia estava, acho que a gente comecei a conversar com você. Você falou que não tinha igreja nenhuma naquela região, igreja evangélica nenhuma, é essa região? Sim, eu estou na região, por exemplo, eu estou em Andalucia, que é o sul da Espanha, e eu estou na província de Córdoba. A província de Córdoba tem a maior igreja da Assembleia de Deus. Isso, em qualquer parte do mundo que você for, a Assembleia de Deus é a maior igreja do mundo. São as que têm mais templos aqui. Mas, por exemplo, faço uma circunferência aqui em torno de uns 70, 80 quilômetros e eu vou alcançar cidades com 4 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 12 mil pessoas, porque você tem que pensar, a Espanha é como Minas Gerais. Todo o país é do tamanho de Minas Gerais. Então, as cidades são pequenas e nenhum crente. Então, a circunferência de 120 quilômetros, a gente vai encontrar aqui 20 igrejas, 25 igrejas, assim, estourando, assim, sim, jogando para cima. Jogando para Então, cima. Sem nenhum evangélico. Algumas cidades sem nenhum evangélico. então é um campo que precisa de ceifeiros, né? Então, por exemplo, a população da Espanha aqui é em torno de 40 milhões. Alguma coisa perto dos 44, 45 milhões. 0,5% da população, menos de 1% da população é de confissão evangélica. E desses 0,5%, você tem que tirar os latinos, que são residentes. Então, espanhóis evangélicos são muito poucos. Estou falando em torno de 0,2%, 0,3%. O interessante é que, assim, às vezes a nossa visão limitada aqui, tupiniquim, né? Uhum. É que Europa é Europa, tá tudo misturado, tá tudo ligado, mas interessante Não. que mesmo sendo países pequenos, cada um tem a sua história. Sim. Cada um tem a sua maneira de lidar com essas coisas e são bem diferentes, né? Então, pelo visto, todas as Sim, histórias aí. a cidade onde nós estamos plantando uma congregação, que não é aqui a cidade onde eu vivo, a cidade a 20 quilômetros daqui, ela tem 3 mil anos, a cidade. Ela tem 3 mil anos. História de conquista, reconquista, conquista, reconquista. Essa cidade tem em torno de 20 mil habitantes, deve ter uns 25, 30 crentes ali. Um trabalho missionário que foi feito há cerca de 10 anos, um trabalho que vem iniciando, mas todos soltos. Não tem ninguém, assim, soltos em pequenos grupos, se divide muito. A história, por exemplo, da cidade aqui onde eu vivo, aqui nós temos 14 igrejas católicas, porque é uma cidade, é uma região muito católica. Aliás, toda a Espanha é muito católica, de catolicismo, no catolicismo de boca, né? Cultural, catolicismo cultural. Há muitas festas religiosas aqui. Como acontece, eu não sei se em São Paulo é como a Aparecida, por exemplo, tem pessoas que vêm para a cidade, que também a população migra muito para cá por causa das festas religiosas. Aqui onde eu vivo, por exemplo, a cidade que tem mil e poucos anos, alguma coisa assim. A cidade mesmo tem o povoado, como cidade tem um pouco menos, tem 600 anos, pouco menos, tem 600 anos. É mais que o Brasil, né? É mais que o Brasil. Aqui a região é toda assim, né? Estamos no continente, o velho continente, então tem muita história aqui. E é muito complicado, porque quando você fala de evangelização na Europa, sempre tem aquela reticência. Ah, mas lá é livre para pregar. Não é bem assim, não. Você não tem tanta liberdade assim para falar do evangelho aqui, não. Por exemplo, você vai por qualquer comunidade no Brasil, eu fui plantador de igrejas também no Brasil, você vai vestido de palhaço jogando balinha, de repente tem 40 crianças ao seu redor, e aí você faz um culto infantil, põe papel para pintar, faz um negocinho com fantoche, conta as histórias, pede para convidar os pais para o culto à noite, né? Põe lá os jovens lá no caminhão de som,
começa a tocar uns louvor, e aí vai reunindo o pessoal, tem um culto, é isso. Não, aqui não tem como fazer isso. Primeiro porque criança aqui, você não pode nem chegar perto dela. Caramba! Primeiro porque o acesso à criança é muito complicado. Para início de conversa. Para início de conversa é complicado. Você não pode chegar numa criança na rua e oferecer alguma coisa para ela, porque você pode ser acusado de assédio, você pode ser acusado de sequestro, você pode ser Caramba! acusado de um monte de... Então, aqui, assim, funciona assim. Alguém faz uma denúncia contra você, a polícia te leva, depois você prova que está certo. Primeiro, a polícia te tira, entendeu? Depois você prova que está certo. Então, é muito, muito complicado. Trabalho com crianças, trabalho com famílias, é tudo muito complicado aqui. A necessidade espiritual é a mesma, mas aqui tem, por exemplo, você abrir um trabalho é muito complicado, porque, primeiro, é muito caro, segundo, porque a documentação é complicada, você não pode simplesmente, como a gente faz no Brasil, aluga um prédio aí, põe uma placa e tá tudo... Não, não é assim. É lugar de culto? É. Então tem que estar normalizado. Cadê a documentação da igreja? Ah, não tem documentação. Não, tem que ter documentação. Porque sem documentação, você não vai conseguir fazer nada. Você não consegue abrir conta em banco, você não consegue fazer... Claro, tem pastores que chegam aqui, que vêm do Brasil e consegue abrir o prédio, consegue fazer o culto, consegue reunir o pessoal, consegue, mas a coisa não anda. Porque a legalidade aqui, a questão legal é muito complicada. Então, é muito difícil fazer qualquer coisa aqui. O Diego fez, e caro. o Diego fez uma pergunta interessante. E qual o veículo de evangelização que vocês usam aí na Espanha, então? Então, são duas estratégias que funcionam. As igrejas aqui ainda são herdeiras de muito do que ocorre no Brasil. Então, muitos pastores aqui ainda repetem processos no Brasil. Põe carro de som, vai para o meio da... Não adianta. A gente já testou isso aqui na cidade, o pastor que está aqui já testou também, não funciona. As pessoas chegam perto quando é música, quando você fala do evangelho, o pessoal tudo foge. Não fica ninguém na praça. Não, é sério. Eles dão as costas para você e vão embora. Não ficam ali com aquela cara de paisagem, tipo assim, vou fingir, não. Não, isso eu não quero, não. Vai falar nem a de Deus? social. Não faz nem a social, vão embora. Então, o que funciona muito aqui são duas estratégias. A primeira é relacionamento, seus próprios amigos, né, os próprios familiares, e relacionamento. Então, demora muito, é um trabalho de formiguinha. E depois a gente trabalha com uma casa de recuperação que nós temos. Porque o consumo de drogas aqui é muito alto. Sério? Muito alto. Muito. Altíssimo. Diferente do que acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente não vê traficante na rua, assim, vendendo na rua. Mas tem um delivery aqui, tem bairros inteiros aqui de traficantes. Uma cidade de 30 liberado aí? habitantes. Não é liberado. Olha isso. Não é liberado. Né? Não é oficial, né? É extraoficialmente. Quer dizer, então, a polícia tem um certo controle. Quer dizer, um certo controle social, como acontece em qualquer país em termos de consumo de drogas. Então, você tenta manter o nível ali, para não deixar que facções entrem e controlem. Então, há uma facção que entra e tem um controle de mercado e a polícia está ali fazendo seus ajustes, né? Prende um, entra outro. Então, a gente trabalha muito com as famílias vítimas de dependência de álcool, tabaco, celular. Celular? Aqui tem para celular também, crises matrimoniais. Então é um trabalho, e aí essas são as duas frentes que a gente trabalha aqui na igreja. Então, assim, a igreja hoje aí, o trabalho que vocês fazem é um trabalho de remediar e não de prevenir, né? Tipo... Aqui não, eu trabalho com trabalho de prevenção também de drogas. Sim, também. Das escolas. Outra coisa, você não entra na escola. Que não entra na escola. Não é assim, eu vou fazer um trabalho evangelístico. Não tem negócio de trabalho evangelístico. Se entrou o evangélico, tem que entrar o muçulmano, tem que entrar o cético, tem que entrar todo mundo. Então, é assim, não tem essa de vou fazer um trabalho, não. Só se o diretor te convocar, mesmo assim você não pode falar de Deus diretamente, você não pode falar abertamente sobre o evangelho. Tem muita restrição. Na cadeia, não. Na cadeia você pode ir e fazer o evangelho tranquilo. Lá Lá tá liberado. Lá liberado. Mas escolas, não.
nem escola, nem creche, nem nada. Você não pode chegar assim falando de Deus. Em lugar nenhum você pode chegar falando de Deus. Entende? Você pode chegar. Entende? Se eu chegar agora, sair aqui na rua e sair gritando o Evangelho de Jesus Cristo, arrependam-se, todos vão morrer de coronavírus, eu posso sair gritando aqui. Mas muito provavelmente vão ter que me buscar lá na cadeia. Meu Deus. E Por você, perturbação. quando a gente fala aqui, assim, às vezes a gente está cultuando, está no meio dos irmãos, fala assim, ah, irmão, você tem a liberdade de falar, você tem a liberdade de ir ali fora e fazer... E o pessoal aqui acha às vezes que a gente está exagerando, que a gente quer prender, quer que ele Aproveita, seja um irmão. crente bitolado. Não, mas não é, porque realmente existem muitos outros lugares Você, aí que... você pode fazer dentro da sua propriedade. Você não pode fazer na rua. O espaço público é público. Você tem licença para estar gritando o nome de Jesus aí? Não, Olha não aí. tem. Então, cadê a sua licença para poder gritar? Não, não tem. Então, para. Senão eu vou te denunciar. Não, E- não, mas eu estou na liberdade do Espírito. Bom, o Espírito tirou a liberdade, te deu o documento lá na prefeitura, o Espírito Santo foi lá tirar o documento? Não, não foi. Então você não pode falar nada, não. Caramba. O Walter falou pra gente que lá na Alemanha eles não podem nem colocar panfleto em algumas caixas de correio sem autorização Sim, na porque França também é assim. A e França é um pouco aí, pior. sério? Na França é um pouco pior. Na França você não pode fazer proselitismo. Eu não posso chegar, te abordar na rua e falar, olha, você precisa conhecer Jesus Cristo. Eu não posso fazer isso. A Meu não ser que Deus. você me dê a permissão. Se você me der a permissão, aí sim a gente começa essa conversa. Mas eu não posso chegar e falar para você abertamente. Mas você vê que loucura, né? A Você não Europa, pode ter cruz, por exemplo, nas igrejas do lado de fora, identificando que é um templo. aí você vê, a Europa, tipo assim, a liberação de tanta coisa relacionada à carne, né? A Sim, sexo, a sim. aborto, a drogas, e aquilo que, que muda a vida de alguém não pode Não, ser falado. Que coisa, né, não, não cara? pode. É muita opressão aqui, pastor. Muita opressão. Mundo espiritual. Às vezes o pessoal, eu tenho um amigo que é presbiteriano, e ele disse para mim assim, eu quero, como é que é esse negócio de mundo espiritual? Vem para Espanha. Vem para Espanha, vem fazer um curso aqui que eu te mostro na prática como é que funciona. Você não vai ver igual acontece na África, gato virando gente virando gato, sombra andando na parede, mas, por exemplo, você vai fazer uma visita, para eu te contar um exemplo, você vai fazer uma visita. Você vai fazer uma visita e você é pastor, você faz visita. Às vezes, aí em São Paulo é complicado, mas você agenda 2, 3 visitas, um irmão perto do outro, assim você consegue até fazer. É cansativo, mas consegue fazer. Aqui você vai fazer uma visita, é como se você estivesse mergulhando de calça jeans numa piscina e tentando fazer as coisas ali dentro da piscina, sabe? Você chega em casa, você chega moído, porque é muita resistência, é muito complicado. Então, carecemos muito de oração, de intercessores, de intercessor de verdade mesmo, não é aquele intercessor que finge que vai orar, não. Precisamos de gente que ore de verdade mesmo, gente que grite o nome do Senhor Jesus em favor dos missionários. Você falando isso, eu me lembrei quando eu cheguei lá na Kairos, né, no curso, aquela sala de oração que tem lá. Sim, sim, legal, né? Como e não tem em muitos lugares, né? Por exemplo, a igreja que eu pastoreio não tem uma sala dessa de oração, né? Não é o Poxa, costume. A gente às vezes não é uma igreja pequena, não tem muito espaço, ou você coloca criança, então você tem que às vezes converter. Essa sala vai ser sala de criança e sala de sim, oração. Mas a sim. importância disso, né, desse ambiente Uma é cadeira, sério. se for colocar duas cadeiras e um mapa mundi, só isso já é um local de oração. Olha aí, A gente legal. Duas precisa ter cadeiras com isso. mapa mundi Precisa e disso. Aponta o dedo ali e vou orar para o missionário que está nesse país. Porque olha nós isso que temos missionários em extraordinário. todos os países. Missionários que nós conhecemos e missionários que nós não conhecemos. Eles estão. O Senhor tem gente no país. Em todos os países do mundo, o Senhor tem alguém. Não tem um país que o Senhor não tenha ninguém. O Senhor tem gente em todos os países. Tem na Coreia do Norte, tem em Cuba, tem lugares de fácil acesso, lugares de difícil acesso. O Senhor sempre tem alguém. Tem que orar por ele. Mesmo que você não saiba o nome. Missionário sem nome. Eu vou orar pelo missionário sem nome. Mas O ore pai por sabe o ele. nome. Ore por ele. O pai sabe o nome. Ore por ele. Porque a oração
O crente, a doutrina da oração é um negócio complicado. O crente perdeu isso. Nós passamos a fazer a oração como se fosse uma busca de um Deus que me completasse sensorialmente, sabe? Eu tenho que me sentir bem, eu tenho que me sentir bem, eu tenho que me Eu sentir... tenho que sair daqui ganhando alguma coisa. Eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem, em nome de Jesus, eu tenho que estar bem. Mas não é isso. Não é isso. Não é isso. Oração você entra em ação com o Espírito Santo, manipulando as coisas que acontecem entre este mundo visível e o mundo que a gente não vê. Então, nós estamos operando junto com o Espírito Santo. Por quê? O que a Bíblia diz que a igreja é? A igreja é o corpo de Jesus. A Bíblia também fala que o poder que opera em nós é o mesmo poder que operou em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, verso 18, ressuscitando ele dentre os mortos. Então, nós temos algumas, vou dizer assim, né, essa linguagem meio marvelística, né, de Marvel, né, nós temos alguns superpoderes. Os cristãos têm alguns superpoderes que não usam, como, por exemplo, o nome o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode falar, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo esse espírito que está perturbando essa pessoa. E esse espírito, ele vai obedecer você, não porque você mas é porque você tem a autoridade dada por Jesus para fazer esse trabalho. É aquela história dos Power Rangers, né? Ou do Jaspion. Sem chamar o Megazord ou sem falar os poderes, eles só são gente normal. Mas quando eles invocam o negócio, né? Aí eles viram. É isso. Então você entra no circuito, assim, para cuidar do missionário, orando por ele. Sabe, às vezes você não entende. Mas, por exemplo, o crente, ele pode invocar o Senhor e pedir, Senhor, envia anjos. Ah, mas será que Deus não sabe? Será que Deus não está vendo? Será que Deus muita não gente nota? pensa nisso. Deus nota, mas é uma batalha com os crentes. É em parceria com os filhos. Ele chamou a gente para fazer isso. Tanto é que lá em Mateus capítulo 28, ele vai, vamos junto, porque quando ele diz, e eu estarei com vocês, é porque eu estou em missão junto com vocês. Vocês estão comigo em missão e eu estou com vocês. É uma parceria, ele resolveu fazer isso com gente. Então a gente pode fazer isso. Isso que você está falando, eu estava conversando com uma intercessora ontem, uma família intercessora, e uma palavra veio ao meu coração com eles lá, e eu estava falando justamente de Colossenses capítulo 4, versículo 12. O ministério, quando Epáfras está orando, militando pelos deles, combatendo sempre por eles, onde? Em oração, né? Então, é um texto que fala assim, ó, saudai-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração. Então, quer dizer, a oração é um campo de batalha, independente de onde nós estamos, nós nos encontramos nesse campo. É que quando a gente fala assim, eu vou orar por você, tipo assim, eu vou soltar as mãos, vamos ver o que vai dar. Não, vou orar por você, tipo assim, não, vou orar. Tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso. Se der certo, deu. Não, mas não é isso. Oração é você meter as mãos no lugar invisível e mover as peças de lugar. Mover as peças de lugar. A gente destrona pessoas, a gente destrona impérios por meio da oração. O texto de Josué, no capítulo 5, quando o anjo do Senhor, e ali é Cristo que chega porque recebe adoração e não rechaça adoração, o Josué pergunta, você está comigo? Ele fala, não, a pergunta certa não é essa, amigo. A pergunta que tem que fazer é o seguinte, se você está comigo. Essa é a pergunta. Se você está comigo. Então, Josué recebeu uma instrução, dê voltas, dê voltas, dê voltas. Essa muralha ela foi rompida por oração. Por quê? Porque o tabernáculo estava à frente, os sacerdotes estavam à frente, dando volta sobre o muro. Então, era a presença do Deus dando voltas ali. Quer dizer, o símbolo da adoração, do serviço, do culto, dando voltas. Então, é na oração que a gente vence essas batalhas. Então, se a gente não ora, não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta. O evangelho ficou muito pragmático, pastor. Isso me assusta. Ficou muito pragmático. Essa é uma disciplina que precisa ser reentendida
pelos cristãos. Sim, Precisa ser, precisa ter mais papo desses, precisa ter mais ensino desse, mais sim. coisas dessas, porque o nome de Jesus virou poderzinho para conquistar as coisas ou para repreender coisinhas que estão ao nosso redor, mas não para entrar em uma atmosfera com legalidade, em uma atmosfera para Hum, guerrear, né? Saber que você é sim. um soldado, que você vai se expor ali, porque de fato, quando a gente entra numa uma oração nesse nível, a gente consegue também sentir, discernir coisas assim que no nível natural a gente não sente e não vive. Eu, Como você falou, a opressão, né? Não é que a gente tem o poder de Cristo, a gente sabe que tá, mas a gente está ali, tá vendo o bafo do leão ao nosso derredor, né? e é interessante, o crente é um bicho bem interessante mesmo. Se a gente olha de perto, a gente até assusta. O, a Bíblia diz: fuja da tentação e resista ao diabo. A gente resiste ao diabo com o nome de Jesus. Aí o que o crente faz? Ele resiste à tentação e foge do diabo. Ele inverte as coisas. Então, aí ele fica sempre à mercê da queda, sempre caindo, 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 mas ele não consegue escapar. Aí ele tem medo do diabo. Ele tem medo, por exemplo, de dormir com a luz apagada. Ele tem medo, por exemplo, de ir no cemitério à noite. Ele tem medo de assombração. Ele tem medo tem medo do demônio. Não é para ter medo dele. O demônio já está derrotado. O que ele pode fazer contra os filhos de Deus é só aquilo que você autoriza ele fazer. Então, É, é, a nossa luta contra ele é uma luta que nós já ganhamos, mas é uma luta canseira, é difícil, cansa, muita resistência. É difícil você estar dormindo, por exemplo, algumas experiências que eu tive por aqui. Você está dormindo e, de repente, você acorda com seus braços presos, você preso. lutando, e ele em cima de você. Há irmãos e irmãs que Deus dotou da capacidade de vê-los. É uma coisa que eu vi, mas não quero, não é uma experiência que eu quero mais. Né? São muito feios. Mas Deus me dotou de uma capacidade, é novo isso para mim, quer dizer, eu sou de origem batista, sou de origem tradicional, então tudo isso para mim é muito novo, muito diferente, mas Deus tem me dado a capacidade de discernir a presença deles no ambiente e pedi-los em nome de Jesus que vão embora, ordenados que vão embora. Então, nós não devemos ter medo dos demônios. E aqui na Europa, aqui nós temos muito, aqui na Espanha nós temos muito, muito. Muito. É muita coisa. Uma coisa Muito. legal, Burjac, é que assim, o pessoal te conhece muito também pela missão integral, Sim. a questão, esse evangelho social, e às vezes as pessoas acham que aí, sabe, a origem batista, você é um mestre, meu, acompanhar suas postagens, seus estudos. Quem não acompanha, gente, segue o Burjac lá no Instagram, porque o cara, ele tem uma criatividade. A Jesus é Cláudia bom. falou aqui que eu sou criativo nas minhas explicações. Você não leu o Burjac ainda, né? Você não sabe, Jesus você é não leu bom. o Burjac. E é maravilhoso. E assim, eu lembro até numa conversa que a gente teve que você disse que quando você chegou na Kairos, que você começou a orar por missões, coisa e tal. E agora você aí, eu peguei eu peguei meses antes de você ir para a Uhum. Espanha, né? E agora você aí, e você falando dessas experiências que você está tendo, é, parece que assim, a gente tem que sair do nosso comodismo espiritual para Sim, encarar uma realidade espiritual que sempre está ao nosso redor, não é? sim, sim. Por exemplo, ir na Cracolândia é uma experiência. Meninos e meninas estão ali, homens e mulheres estão ali submetidos e sujeitos aqui. Lá não é só química. Tem uma sujeição espiritual ali. Tem uma sujeição espiritual ali. Não é só um Verdade. problema social. Claro que tem a questão social. Mas quando a gente ultrapassa essas linhas e você começa a usar, não das estratégias que te dão garantias, como, por exemplo, a gente sabe como chegar. A gente tem que chegar por um cracudo, a gente não pode tomar, tem que ficar sempre de retaguarda, a gente tem que ficar esperto, eles roubam a gente, batem na gente, tem que deixar comida, que tipo de comida, tá, aquela coisa toda. Tem estratégia, mas mais do que a estratégia é a leitura espiritual do negócio, sabe?
E aí os irmãos, como Anilzinho Antioca, Maurício Milhomes, eles enxergaram muitas coisas, mas conseguiram enxergar, não conseguiram traduzir bem, no meu ponto de vista. Então, algumas coisas eles não traduziram bem, eles foram além daquilo que era necessário, foram além daquilo que a Bíblia orienta, que a Bíblia dá. E o pessoal da guerra espiritual também, o pessoal da guerra Só espiritual uma foi... coisa, a visão, eles tiveram a visão, mas não conseguiram traduzir para nós a visão. Conseguiram traduzir do jeito errado, ouviram coisas que não tinha necessidade, como, por exemplo, onde o diabo aloja aqui, o diabo aloja desse lugar aqui, aí você tem que pôr a mão Entendi. aqui, 2 dedos para cá, 2 dedos para cá. Não é isso. Colocou algo científico em cima de um negócio. Viajaram um pouquinho na maionese. Respeito o Entendi. ministério desses irmãos, mas algumas Sim. coisas eles viajaram na maionese. Mas, por exemplo, aquilo que a Bíblia diz, que nós somos capazes. Jesus diz que nós faríamos mais do que ele fez. Mas ele não fez para si mesmo, ele fez para outros. É que tem gente que acha que Jesus mandou a gente ser rico. Não, não tem nenhum problema com gente rica, viu? Não tem nenhum problema com gente rica. O problema é que se você é rico e não é salvo, a chance de você ir para o céu é menor do que qualquer outra pessoa. Então é mais fácil um cracudo entrar no céu do que um rico ir para o... Então, a questão é bíblica. Porque o apego ao dinheiro é muito grande. Mas, por exemplo, quando você entra num esquema de fazer a leitura da Bíblia e você vê o texto bíblico dizendo que você tem capacidade, por exemplo, de enfrentar o diabo utilizando o nome de Jesus, é uma coisa. A outra é você ter ciência, por exemplo, que quando você chega na Cracolândia, você não chega só. Você chega com os anjos do Senhor, que acompanham a igreja. Não acompanham você porque você tem os olhos lindos, acompanha a igreja. E a igreja está em ação, os anjos estão lhe dando retaguarda. Enquanto você está andando, os demônios estão ali com um mar vermelho, estão dando passagem para você passar. Só que eles estão o tempo todo buscando uma maneira de conflagrar uma guerra contra você. E onde é que ele começa a trabalhar? Aqui na sua cabeça. Aí ele começa a trabalhar com acusações, ele começa a trabalhar com palavras, memórias, recordações de pecados anteriores que você teve, imagens que vão tirar você do centro da espiritualidade. Ele trabalha aqui. Ele vai atacando você aqui. Aqui que ele começa a te dominar. Então, o que você tem que fazer? Você pede para o Senhor vir levar esse pensamento sequestrado para ele. Que é aquilo que Paulo orienta. E Paulo diz, não deixe de levar a sério o diabo, porque os seus ardis, ele é muito esperto. Ele está nesse jogo há muito tempo. Não é você que iniciou a vida cristã há 30 anos que vai passar o rodo, passar a perna nele. Ele está nisso há muito tempo. E a gente tem que ficar esperto, pastor. É por isso que o trabalho missionário, ele depende muito da intercessão. Depende do eu, porque eu preciso comer. Mas depende mais da intercessão, para saber o que eu preciso comer. Então, o que eu tenho que comer. Porque às vezes o Senhor dá direção para os seus filhos e filhas que estão aqui a partir da intercessão da igreja que está no Brasil. Olha aí. Você vê, como é sério a oração, né? Como você disse, né? Não a importância de tudo isso, né? A importância da dependência espiritual no Sim. aspecto geral, né? E eu vou além, não só com relação às missões, mas a igreja precisa viver mais isso. Parar de olhar para dentro dela, dos propósitos para colocar piso e pintar parede, e comprar um templo, e começar a enxergar as batalhas que estão ao redor de onde a igreja está inserida, né? Batalhas reais. Sim, olha, é fantástico. Olha só, eu tenho um amigo muito querido em Goiânia que um dia me perguntou assim, como é que eu faço para ser uma igreja útil para a comunidade? Eu perguntei, você compra pão na comunidade? Você compra remédio aí onde a igreja está? Você faz compra no supermercado? O dono do açougue te conhece? Os seus vizinhos sabem que você é pastor da congregação? Seu carro tem insufilme? Você chega, seu carro insufilmado, aí você desce, entra para o culto, sai do culto, entra no seu culto, no seu carro cheio de insufilme. Ninguém te vê, ninguém sabe quem é você.
Você já foi bater na porta dos vizinhos da quadra, da mesma quadra onde está a igreja, batendo na porta dizendo, olha, sou pastor dessa comunidade aqui, se tiver alguém aqui com problema, problema que é oração, algum matrimônio com algum problema aqui, eu estou aqui, eu quero ajudar. Estou aqui para servir. Quer que faça uma oração pela empresa? Você quer que eu ore aqui pelos empregados? Tem algum endemoniado que você conhece que eu preciso orar para poder pôr o demônio para fora? É assim. Assim é a vida E aí você vê que a igreja passa a ser útil para a comunidade naquilo que ela sabe. Olha, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem pão. Tem 10 sacos de pães. Eu sei onde eu consigo 10 sacos de pães. Vou distribuir o pão e oração. Eu quero orar por você, eu quero orar pelo outro. Então é isso. Não é muito complicado para a gente. Só precisa querer fazer, né? Uma coisa que eu quero deixar aqui também, irmãos, vocês que estão assistindo a gente, é óbvio que a mesma situação que está acontecendo lá com o missionário Walter acontece também com a família do pastor Burjac, que depende muito da contribuição aqui também das igrejas brasileiras, né? Para poder se manter ali acredito pelo que a gente conversou, a situação é aquela coisa, é 6 por 1, né? Você manda R$100, chega a R$18 aí, 18 euros, né? Uma coisa assim, 16 euros, uma coisa nesse naipe. E é caro as coisas aí? Então, aqui no sul da Espanha é um pouco mais barato. Como eu estou morando no interior, então tudo é mais barato. Aluguel é mais barato, o custo de vida é mais barato do que morar na zona sul de São Paulo. É mais barato, é bem mais barato. Então, você consegue manter uma família que somos quatro filhos, eu e minha esposa mais 4 filhos. Uma filha ainda mora no Brasil, de certa forma ainda sustento ela ainda. Eu preciso em torno de 1.200 euros. Você paga aluguel, paga as despesas, paga os impostos e come. Não dá para fazer mais outra coisa. Só que aí você converte 1.200 euros em real, aí já é uns 8 mil reais, quase então, 9 mil. Quando estava 4,20, 4,30, 4,40, assim, ainda estava puxado, mas estava dentro da normalidade. Agora, a R$6 tá difícil. Então, nós diminuímos muito o custo. A igreja tem um serviço aqui de distribuição de alimentos, que ela está recolhendo nos supermercados aqui alimentos que estão amassados, alimentos que estão feios, perto de vencer, e alguns que venceram há 2 dias, 2, 3 dias. E aí distribui. O supermercado dá e a gente distribui entre as famílias, e eu sou uma das famílias que recebe. Então, eu recebo uma cesta básica aqui da igreja. A Igreja Cristo para Todos é uma Assembleia de Deus, do campo Bom Assembleia de Deus com o pastor Luiz Paulo, pastor formidável. Eu devia ter conhecido ele, que eu queria tê-lo conhecido há 20 anos, porque aí eu teria me tornado um pastor bem melhor. E o pastor Neemias, que é o pastor auxiliar, também 2 pessoas, uma igreja da palavra, uma igreja que pensa nos seus membros, cuida dos seus. E assim, a minha família é muito bem cuidada por essa igreja, muito bem. Caso raro também entre os missionários aqui. Porque muitos missionários vieram para cá meio que kamikazes, né? Alguns enviados pela agência, mas sem parceria com a igreja local. Isso também tem problemas. Isso aí também é outro problema. Mas no meu caso aqui, a igreja traz o alimento. Não tem faltado comida. Não faltou. Todos os dias nós tivemos todas as refeições. Glória a Deus. Desde o dia que nós chegamos aqui. Não faltou. Mas não tem deixa outras de ter coisas, né? no finalzinho do mês. Mas, irmão, você quer ajudar a abençoar a obra missionária? Chama o Burjac lá na mensagem no Instagram. Segue ele lá, chama lá. Conversa com ele. Que sempre vai ter uma conta. Como eu disse ontem, não fica fazendo conta. Eu vou mandar 50. Não pensa nisso. Manda o que Deus colocar aí, que você quiser mandar. Não pensa se é muito ou se é pouco, porque um pouco de cada um faz a necessidade do servo do Senhor. O pastor sempre me pergunta quanto custa, né? E eu digo, custa 10 euros. Não, mas você não vive 10 euros aí na Espanha. Não, eu não vivo com 10 euros na Espanha, mas é 10 euros é o que você dá conta. Não, 10 euros eu dou conta. Então manda 10 euros. É o que você dá conta? Sim. Me manda 10 euros. Glória a Deus. Ai, não, porque é o espírito messiânico do brasileiro, né? Eu vou te ajudar, eu vou resolver seu problema e tal.
Não, 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 não. 10 euros. Ah, eu não posso contribuir todos os meses. Tudo bem, não tem problema. Uma oferta única. Amém, é o que você der conta. Mas isso é o que você falou, esse espírito de querer eu resolver o problema, né, ao invés de fazer parte da solução, né? Acho que É é o que mais a gente tem. simples. É 10 mais euros que simples. mandar já ajuda. Porque é E, 10 euros de um, 10 de outro, 10 de outro, e aí a gente vai juntando esses 10 euros, o Senhor multiplica. Jesus, olha aí, ó, Jesus só precisa de 5 pães e 2 peixes. Só precisa que você tome iniciativa. A multiplicação é ele que faz. Entende? Só precisa que você saque os 5 pães e os 2 peixes que estão guardados aí com você e oferte para missões. E o restante o Senhor vai fazer, multiplica. E sobra para mim que está aqui e vai sobrar para você que também deu. olha aí que maravilha. Pastor, acho que todo mundo está curioso para saber o que vocês estão vivendo aí na Espanha agora também acerca de toda essa coisa de coronavírus aí. Sim, Como você tinha falado para mim essa semana aí que tá uma quarentena aí, estamos de sua casa, quarentena. sua família, né, é tudo. Compartilha conosco aí um pouco acerca do que vocês estão vivendo aí, porque a gente está aqui, tá meio perdido ainda. Você acompanha as notícias do Brasil, eu vejo que você Tô tá no louco. Brasil, né, e aqui você vê que é ferro, porrada e bomba para todo lado. Ah, tô muito preocupado com o meu país, muito preocupado. Porque mesmo que você tenha mesmo que você tenha uma liderança ruim, ter uma liderança já é alguma coisa. O duro quando você tem alguém que não lidera. Você sente que não está liderando, porque não tem uma voz única. Não vou ter nem esses termos políticos para não dar problema aqui na live. Mas aqui na Espanha somos em quarentena desde o dia 14. Desde o dia 14 de março foi o decreto real, proibindo, fechando o lockdown mesmo, assim, quarentena absoluta. Então, as saídas são restritivas, você tem que ter justificativa, você não pode andar na rua, você não pode andar com 2 pessoas dentro do carro, você só pode ir ao supermercado, às farmácias, serviços de emergência. Perdão, não pode É, 2 pessoas dentro de um carro? É uma não pode pessoa duas só? pessoas dentro do carro, é uma pessoa só. Outra pessoa no carro, ela tem que estar morrendo ou é um incapaz. Por exemplo, você não pode deixar em casa, como um Sim. bebê, ou uma pessoa muito idosa, uma pessoa que tem problema mental, que tem você e ela você não pode deixar em casa só. Independente, né? A pessoa tem que ser dependente mesmo. Se a pessoa andar sozinha e falar, não pode. Não pode. Tem que ser dependente. E aí, estamos já há 14 dias, as crianças estão fora da escola, não estão fora da escola, mas não estão fora das aulas, porque os professores estão mandando atividade e eles estão fazendo atividades aqui via internet, tá, essas coisas todas. A quarentena aqui na cidade está funcionando porque a cidade tem 30 mil habitantes e o prefeito sempre está mandando notícias pelo Telegram, para o canal da prefeitura aqui no Telegram. Nós somos 16 infectados, tem 2 pessoas que estão no estado um pouco mais grave, mais um que já estava doente mesmo, a outra é uma pessoa mais idosa. Mas toda a nossa região aqui está sendo abençoada. O terrível está para o norte do país, onde a aglomeração é maior. Barcelona, Madrid, Valência, são cidades maiores, né? Aqui eu estou em quarentena absoluta, eu sou portador de uma enfermidade crônica, portador de uma doença autoimune, então eu estou no grupo de risco. Então eu não tenho contato com ninguém, nem inclusivamente ninguém da igreja. Às vezes a pessoa da igreja vem aqui na porta trazer compra, ou fazer trazer um alimento, alguma coisa assim, meus filhos que atendem, eu nem os vejo para não ter chance de contato. Então eu tô me cuidando aqui porque eu tenho essa enfermidade autoimune, tomo corticoide, percebi que eu dei uma inchada, eu tomo corticoide, então minha imunidade está bem baixa, então eu tenho que me cuidar bastante por esses dias aqui. Poxa E tá vida. terrível, as notícias que a gente recebe são terríveis. Aqui na cidade está um pouco tranquila, o prefeito está lavando a cidade, ele lava a cidade, tem pessoal aqui, uma associação de colocar os tratores aqui a serviço, então ele está jogando que boa na cidade toda, lavando, pulverizando a cidade. Já fez isso 2 vezes e está fazendo isso em alguns lugares onde a aglomeração é um pouco maior. Meu Deus. É um Isso. estado de sítio mesmo, assim, está guardado em casa. E tem perspectiva de sair Bom, o governo prorrogou para mais 14 dias, mais 14 dias? porque agora que chegou no pico, né? Ontem foram 500 mortes aqui na Espanha, só me engano. Peraí, só ontem morreram 500? A coisa é terrível.
Então, é isso que preocupa, né? É Porque porque aí gera um caos. é progressão geométrica. Assim, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640. É assim. Nossa, então já morreram mais de 2.000 pessoas aí na Estamos Espanha com já. quase 4 mil mortos já aqui na Espanha. Meu Deus. E aí a gente vai lá na proporção de um país do tamanho de Minas Gerais, é É, muito, muito grande, né? uma vida importa, né? Uma vida importa. Isso é E levando em importante. consideração que muito provavelmente são 4 mil pessoas que morreram sem Jesus Cristo. Dentro dessa perspectiva de fé, né? Sem Então Jesus. é Morreram difícil. sem Jesus. E algumas delas morreram sem ouvir o próprio Cristo. Morreram sem saber do Evangelho. Que coisa, pastor. E, sabe, eu sei que está dando a sua hora, né? A gente, Estava conferindo aqui o horário aqui. já está dando a sua hora. Então, assim, muito obrigado, pastor. E eu que agradeço de coração, pastor, pela oportunidade de participar aqui, de dividir com você esse espaço. Grato a Deus pela sua vida, por essa iniciativa com a igreja. Não esqueçam os missionários, por favor, não esqueçam. Se tem algum microempresário que está ouvindo aqui, vou te falar em nome de Jesus. Eu digo isso em nome de Jesus, com a autoridade que ele me deu como ministro do Evangelho. Nada do que você tem é seu. Divida. Invista na obra missionária. Não é aquele clichêzinho, faça de Deus seu sócio, não. Porque Deus não tem sócio, é tudo dele. Você só está administrando. Deus não tem sócios. Você é só administrador do que ele possui. Mas, de repente, por exemplo, se você puder pagar, você puder contribuir com o valor que você pagaria para um empregado, se você puder fazer isso e depositar esse valor em missões, numa agência missionária ou um missionário que seja, faça isso. Porque Deus não deixará de dar sustento aos seus. Verdade. E se você for parceiro nessa obra missionária, se colocando à disposição de Deus, for Deus, ó, parte dos recursos que são seus, que estão sob minha administração, eu devolvo para missões, melhor ainda, o Senhor vai te ajudar mais ainda no seu negócio. Pastor, a conexão vai cair aqui, porque vai dar Ah, uma hora. uma hora, é verdade, verdade. E eu vou cair, eu vou ter que voltar aqui para dar tchau para todo mundo. Você volta aqui só para Mas, dar um beijo, mandar um beijo para todo mundo e a gente orar?